Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de operações unitárias nos processos industriais. Na aula de hoje, nós vamos ver transportes, tá? Mais especificamente, transporte de sólidos, operações unitárias que envolvem transferência de massa. Meu nome é professor Thomas e essa aula está indicada para alunos do curso técnico de Química, especificamente do curso técnico das ETECs, tá? Do Centro Paula Souza, ok? Então, transporte de sólidos. Transportes industriais abrangem três tipos distintos de operações unitárias, né? Então, temos o transporte de sólidos, bombeamento de líquidos, movimentação de gases. Operações de movimento de sólidos granulares em regimes contínuos para etapas do processo, e entre muitos, pode-se citar os seguintes aspectos sobre a importância do transporte de sólidos. Ela tem uma grande importância quanto ao custo da operação industrial, automação de processos substituindo a mão de obra humana e a necessidade de um transporte versátil para vários tipos de sólidos. Então, é importante que a gente fale desse conteúdo, porque a, dependendo do volume do conteúdo, por exemplo, o que uma mineradora vai colher de minérios, né, para fazer dar sequência na indústria siderúrgica, ela pode ser inviável de ser carregada, né, ou de ser transportada via humana, né, é, é, através do trabalho humano. Então, sempre há necessidade de haver um emprego de equipamentos para grandes volumes. Nessa quantidade em específico, a eficiência do transporte vai influenciar diretamente no quanto que a empresa consegue faturar. Tá? Já que todos os outros processos, no caso de uma siderúrgica, eles são praticamente automatizados, a empresa vai conseguir vender o minério da mesma quantidade em que ela consegue receber o minério. Então é importante isso. Tá? Automação de processos, no caso, a gente entende como um processo automatizado, um processo que ele vai não depender da mão de obra humana para que ele ocorra, mas ele deve ser supervisionado, claro. Então, vai fazer com que o esforço, né, seja muito menor, né, para as pessoas que trabalham nessa linha de produção. E existem diversos tipos e a gente precisa estudar cada um deles de uma forma que a gente consiga adequar cada um dos processos para cada um dos tipos de transportes. Então, algumas coisas que a gente precisa falar, primeiramente. Então, para a gente caracterizar ou especificar o equipamento, leva-se em consideração os seguintes aspectos: capacidade de operação, no caso nominal, de pico e projeto, latência e desnível entre carga e descarga, natureza do material transportado e fatores econômicos. Explicando, a capacidade nominal é aquela capacidade da qual o equipamento foi construído para operar. Então, vamos pegar um exemplo como um elevador. Dizendo lá, um elevador ele tem a capacidade nominal de transportar 540 quilos. Tá? Então, essa é a capacidade nominal dele. Você deve transportar até 540 quilos. A capacidade de pico, operação de pico, é que alguns fabricantes eles conseguem fazer projetos especiais para determinados clientes, onde nesses projetos o cliente avisa: olha, eu trabalho carregando 540 quilogramas, tá? Mas uma vez por semana eu preciso que o elevador seja capaz de ter uma autonomia de levar 10% a mais do peso nominal. Pessoal, nessas situações, o que ocorre? Né? O fabricante, sabendo que existem essas necessidades especiais, ele vai fazer um projeto especial. Quer dizer, aquele produto do qual ele normalmente dispõe, ele vai fazer uma adaptação técnica onde ele vai fazer um projeto diferenciado. Tá? No caso do elevador, por exemplo, que é o exemplo que eu estou dando, ele pode
colocar um cabo a mais de aço, ele pode colocar uma bitola maior, ele pode provisionar um motor um pouco mais potente. Seja qual for as necessidades, o importante é deixar a par o fornecedor do equipamento das suas necessidades para que você possa operar com esse equipamento de forma responsável, que apresente, né, que dê segurança a todas as pessoas que estão envolvidas. Tá? Agora, um detalhe importante é que a operação de pico, capacidade de operação de pico, ela não pode, em momento algum, ser uma operação considerada como um uso cotidiano. No caso, se você vai operar sempre 10% acima da capacidade na qual você contratou, você deveria falar assim, olha, minha capacidade nominal então não são 540 quilos, são 594 quilos, tá? Que seriam os 10% respectivos. E aí, ah, o, o fabricante do equipamento ele vai projetar o equipamento para trabalhar continuamente com esta carga. Tá? Parece que não, mas o estresse mecânico que as partes móveis e todo o conjunto sofre, eles serão diferentes. Então, para que aquele equipamento opere de forma responsável e segura, você precisa sempre levar em consideração o que é capacidade nominal e o que é capacidade de pico. Já a capacidade de operação de projeto, ela tem a ver com um valor que os engenheiros que projetam esses equipamentos levam em consideração, que, vou dar um exemplo simples, né? Você até pode dizer que a capacidade de operação nominal de um elevador é de 540 kg, mas se porventura você colocar 541, ele não vai parar de funcionar, tá? Ele não vai quebrar, ok? Então essa capacidade de projeto seria uma margem de segurança que o próprio fabricante dá para que aquele objeto, aquele tipo de equipamento, ele continue operando ou até mesmo não opere, mas proteja a vida das pessoas que estão trabalhando com ele. Tá? Então a capacidade de projeto ela vai garantir o quê? Vai garantir a segurança daquele equipamento, né? Que aquele equipamento pode vir até não operar corretamente, mas ele não vai colocar em risco. Tá? Então normalmente quem sabe da capacidade de projeto, né, a capacidade de operação de projeto, geralmente são os engenheiros que desenvolvem esses projetos. Distância e desnível tem a ver com a quantidade, né, a distância especificamente, né, por quão longo vai ser o trajeto a ser percorrido, e o desnível é se você precisa que haja uma queda ou uma ascensão do produto. Tá? Desnível, no caso, é a altura no qual esse objeto vai ser descarregado. Tá? A natureza do material transportado, está relacionado à forma, à densidade, à quantidade, à vazão que vai ter. Tá? E fatores econômicos é óbvio, né? A disponibilidade que a empresa tem de investimento para fazer com que esse transporte ocorra. Né? Então, empresas com maior poder aquisitivo vão procurar soluções que são mais eficientes, e aí, nesse caso, elas vão precisar, provavelmente, vão escolher por transportes que tem um custo mais até elevado em alguns momentos, mas que seja mais eficiente a longo prazo para garantir um maior lucro. Tá? Empresas que não dispõem de grande capital de giro vão acabar fazendo opções onde eles vão pegar equipamentos de menor custo, mas que em algum momento vão ter uma eficiência mais baixa. Nós podemos dividir os transportes em dois grupos, basicamente. Tá? Os que se movimentam junto com o sólido no transporte, são pás carregadeiras, vagonetas, empilhadeiras, caminhões, guinchos, guindastes, trens, vans, né? Tudo isso daí que se desloca, e os que permanecem fixos com o transporte dos sólidos, então carregadores, arrastadores, elevadores, alimentadores e pneumáticos. A ideia aqui é que você não vai ter o trajeto fixo. Tá? Então, por exemplo, caminhões se movimentam com o transporte, né, se transportam junto com o objeto a ser transferido,
mas você consegue alterar a rota dele, né? Você tem uma certa liberdade, né? Você pode traçar uma rota para o caminhão, ainda que o destino dele seja o mesmo, você consegue estabelecer rotas diferentes. Você não consegue estabelecer rotas diferentes com elevadores, por exemplo. Tá? Então, uma vez que você carregou o elevador vai fazer aquele caminho no qual ele normalmente faz. Você não consegue fazer paradas, né, extraordinárias entre andares em uma plataforma, ok? Então, ele é meio que fixo, né? Você não pode mesmo alterar. Os equipamentos carregadores são destinados a carregar de forma contínua o sólido granular de um ponto ao outro dentro da fábrica. Os mais comuns são correia, esteira, corrente, caçamba, vibratório e por gravidade. Nós vamos estudar aqui alguns apenas, tá? Não vamos ver todos, vamos apenas ver alguns. Então, transportadores do tipo correia ou esteiras é um transportador muito comum. Transporte de correias consiste em transportar o sólido suportado por uma correia sem fim flexível, normalmente de borracha, que se desloca sobre roletes durante todo o percurso. Nas extremidades encontram-se tambores, que são as polias, que se encontram livres no ponto de alimentação, e motores, ou motrizes, no ponto de descarga, quer dizer, é o tambor que vai tracionar a movimentação da correia. É utilizado horizontalmente, também podendo ser inclinado, né? E aí você tem uma quantidade de inclinação que vai ser compatível ao formato daquilo que você está transportando, né? Se for um objeto muito redondo, pode acabar ocorrendo, né? O esférico, né? Você pode acabar ocorrendo que esse objeto ele fique caindo continuamente na esteira, né? Se você tem a necessidade de fazer com que esse objeto ele suba, se ele tiver um formato muito esférico, ele pode acabar rolando sobre si mesmo, tá? E aí pode vir a ser um problema. Podem medir desde poucos metros até muitos quilômetros, trabalhando versatilmente em várias velocidades e temperaturas. Roletes de retorno podem ser chamados também de esticadores, por terem a função de manter a correia esticada no momento do retorno, quando está vazia, né? Desta forma, otimizando a potência do equipamento e a vida útil da correia, componente que gera maior manutenção no transportador. Tá? Esses roletes de retorno, pessoal, eles têm a função de garantir que a correia fique continuamente esticada. Tá? Então, vejam alguns exemplos aqui de soluções de esticadores. E, por favor, entendam que esse peso que está sendo mostrado nas polias, entendam como uma força que está sendo exercida. Essa força pode ser exercida por uma mola, por exemplo. Tá? Não necessariamente vai haver um peso nesse rolete fazendo isso. Ok? Então, por exemplo, você tem aqui uma mola tracionando o rolete para manter esticado. Você tem aqui um rolete levantador em ambos os casos. Né? Aqui mais um exemplo de mola, né? Mais 3 exemplos de mola. Né? Vocês têm aqui cada uma dessas configurações, tá? E um esticador. E aí você tem também aqui uma mola fazendo força nesse sentido, tá? No sentido que adentre a corrente, tá bom? Então as correias são comumente constituídas por camadas sobrepostas de borracha para promover resistência à abrasão e lonas de nylon ou metálicas que darão resistência mecânica à tração do conjunto. Conforme a necessidade, as correias podem ser constituídas por outras matérias-primas, como PVC, couro, algodão, amianto, entre outros. A largura da correia interfere diretamente na resistência, portanto, quanto maior a largura, maior deve ser a espessura da correia e o maior número de lonas. Tá? Então, procurem aí ver qual a necessidade para cada caso. Aqui temos uma tabela onde mostra que a largura da correia em polegadas e o número de lonas que são necessárias para você ter o tracionamento. Tá? Transporte de rosca, helicoidal, um outro tipo de transporte que é muito comum também,
consiste numa calha semicilíndrica dentro da qual gira um eixo com uma helicoide. Além do transporte propriamente dito, esse transportador também pode ser utilizado para algumas outras operações, tais como mistura, resfriamento, extração, moagem, entre outros. São adaptáveis a uma ampla gama de processos operacionais, facilmente isolados do ambiente externo, podendo trabalhar como atmosfera, pressão ou temperaturas controladas. Então, você tem uma rosca sem fim, atrelada a um motor. Esse motor, ao girar, gira a rosca sem fim, e o produto que é despejado dentro, ele é transportado pelas entrâncias da rosca, né? Então ele acaba sendo transportado aqui, tá? Transportador de elevador de caçambas é realizado transporte vertical. Transportador de elevador consiste em transportar o sólido suportado por caçambas ou canecas fixadas em correias verticais ou em correntes que se movimentam entre uma polia superior, novamente a motora, e outra inferior, que geralmente gira livremente. Tá? No caso, nós temos aqui as caçambas mostradas, né? Elas vão pegar o produto aqui embaixo e transportar em cima na descarga. Tá? Normalmente são equipamentos estanques, ou seja, eles são confinados, né? Eles não permitem comunicação do que está dentro com o que está fora. Encarenagens de aço ou outro material adequado que impede perda de materiais para o ambiente. O descarregamento pode ser de vários modos, sendo as principais formas como descarregamento de forma contínua, descarregamento de forma positiva e o descarregamento de forma contínua. Tá? Então aqui, ó, a descarga centrífuga, nós temos aqui que ambas as polias elas possuem a mesma dimensão, é o mais comum dos tipos, né? Então vem a caneca, ela coleta o produto aqui embaixo, ela é transportada e descarregada, tá? Lembrando que nós temos que lembrando que nós precisamos lembrar da maneira, do grau de compactação que esse produto tem e fator de atrito e a força de cisalhamento. Temos a força da descarga, o elevador de descarga positiva, e você tem um contra-rolete aqui que vai aumentar o ângulo de descarga desta caçamba. Tá? E a descarga contínua. Notem que nós temos aqui roletes com tamanhos distintos. Né? O rolete inferior é distintamente menor que o rolete superior. Tá? Então, descarga centrífuga é o mais comum, destinado a transporte de grãos, areia, produtos químicos, etc. Tem a descarga positiva, destinada a materiais que tendem a se compactar e a velocidade de transporte é baixa. Então a positiva, conforme visto, ele tem esse contra-rolete aqui que aumenta o ângulo de queda, né? Ele aumenta o tempo em que a caçamba permanece de cabeça para baixo. E a elevação contínua é descarga delicada. Então, porque as polias têm tamanhos diferentes, a menor vai trabalhar mais rápido e a maior vai trabalhar de forma mais vagarosa. Então, o produto é descarregado de uma forma muito mais gentil. Tá? E ele é muito indicado para esses vegetais que precisam, que vão ser extraídos óleos, né? E que precisam ser transportados de forma íntegra para que o óleo não se perca, tá? E que ele seja extraído na hora em que for fazer o cozimento, hora que for fazer a extração, moagem ou qualquer outro que seja o processo. Tá bom? Então, normalmente utilizado para materiais difíceis de se trabalhar com descarga contínua. E, por fim, pessoal, vamos dar uma olhada no transporte pneumático. Então, a maioria das atividades industriais implica na movimentação de produtos em pó, granulados ou refilles, seja para as necessidades de fabricação ou para a remoção de resíduos. E o que é o transporte pneumático? Consiste em movimentar um tubo, partículas de sólidos no interior da tubulação estanque através de uma corrente de sopro ou exaustão, usando ar ou outro gás como fluido transportador. Então temos aqui um exemplo bobo, né, mas um exemplo aqui de transporte pneumático, que ele pode ser utilizado em
instalações compactas, onde você não tem muita disponibilidade de você colocar outros tipos de transporte, como por exemplo uma esteira, uma rosca ou uma caçamba. Então, o transportador pneumático é o equipamento utilizado em larga escala pela indústria de movimentação e elevação de sólidos granulados através das variadas distâncias e tipos de trajeto. Sistema de transporte pneumático é constituído basicamente por um tubo onde circulam os sólidos e o fluido transportado, um soprador ou uma bomba de vácuo, e aqui eu devo colocar entre aspas a bomba, tá? Mais para frente no curso nós iremos falar sobre. Um alimentador de sólidos e um separador de fluidos e sólidos na parte terminal, como por exemplo ciclones, filtros de limpeza por ar comprimido ou contracorrente, ou até mesmo descarga direta em um silo e um depósito. A utilização da movimentação do ar para a movimentação de materiais representa grandes vantagens a estes processos se comparado à movimentação mecânica por elevador, transportador helicoidal ou qualquer outro tipo. Oferece maior segurança do produto, uma vez que o mesmo é transportado por meio de tubulações, onde o ar é usado como um fluido que possibilita o escoamento até o local desejado, e ele se torna útil para transportar sólidos em locais onde uma planta de processos são difíceis ou economicamente inviáveis para serem alcançadas com transportadores mecânicos. Usam pressão positiva como negativa para empurrar ou puxar, respectivamente, os materiais através da linha de transporte em velocidades relativamente altas. O transporte pneumático pode ser utilizado para partículas variam de pellets com densidades entre 16 e 32 3.200 kg por metro cúbico. Pessoal, para a gente colocar em perspectiva, a densidade da água é de 1.000 kg por metro cúbico, ok? Alguns materiais que podem ser manipulados por sistemas de transporte pneumático. Então, por exemplo, açúcar, amendoim, argilas em esfera, cal virgem hidratada, caulin, cimento, farinha, finos de carvão, granulados de aço, leite em pó, óxidos de ferro, sal, soda, vidro e muitos outros. Então, nós temos aqui uma lista de vantagens e desvantagens para o transporte pneumático, considerando outros tipos de sistema de transporte. Tá? Então, as principais vantagens: sistemas totalmente herméticos. Hermético quer dizer que ele é fechado, né? Que ele ele não permite nem entrada nem saída com comunicação externa, né? Minimiza problemas de controle de emissão de particulados, eficiente no consumo de energia e mão de obra, confiável devido a poucas partes móveis e menor desgaste do sistema. Ele é flexível, permitindo instalações e sistemas complexos em espaços bem reduzidos. Desvantagens: ele tem um alto custo de instalação, ele não pode transportar por longas distâncias, sendo necessário fazer o processo, a instalação de várias unidades de sucção ao longo do caminho, né, o que encarece. Tem uma limitação de distância para transportes de materiais frágeis, né, isso se dá ao número de choques que as partículas dão, já que o escoamento é do tipo turbulento. E no transporte de materiais potencialmente explosivos, deve-se utilizar um gás inerte no lugar do ar e evitar a fonte de ignição no interior da linha de transporte, aumentando os custos. Tá? Transporte pneumático pode possuir várias subdivisões e classificações conforme a competência e aplicações, por exemplo, fase fluida e fase convencional, fase densa, sistema direto e sistema indireto. Então, dos tipos de transporte, vamos elucidar apenas alguns. Fase diluída ou fase fluídica, a gente chama sistemas de baixa pressão, tá? Inferior a 0,1 bar, e alta velocidade. Geralmente a partícula se movimenta entre 10 a 25 metros por segundo, utilizando uma quantidade de ar material onde o ar está presente em grandes quantidades. Então, nesse fluxograma nós temos aqui um blower, que é nada mais, nada menos do que um soprador, né? Você tem um silo aqui e uma válvula eclusa, tá? Que está traduzido em inglês como Rotary Airlock. E o que acontece? A válvula eclusa, ela tem um sistema de acionamento rotativo e ela tem sulcos, né? E o produto cai em cada um desses sulcos e ela consegue controlar exatamente a quantidade de material que cai na linha. Então o soprador está a alta pressão empurrando, e você vem aqui e ele vai
pegar esse conteúdo que a válvula vai deixar dentro da linha e vai transportar. E aí você destina ele aqui para um armazenamento, onde você vai ter um filtro de ar, né, para você garantir que o sistema particulado ele não saia, né, e você não perca o seu produto. Tá? Sistema de fase densa, ele utiliza pressão positiva para impulsionar os materiais, são sistemas de alta pressão, superior a 1 bar, né, e de baixa velocidade, né, abaixo de 0,25 ou até 2,5 metros por segundo. Utilizam uma relação de material-ar baixa, ou seja, você tem menos ar, mais material. Tá? Então, como é que esse fluxograma funciona? Você tem aqui um compressor, na parte inferior esquerda, aqui vocês devem estar vendo o compressor. Tá? Esse compressor ele vai pressurizar toda essa linha, ok? E você tem aqui duas válvulas que são importantes para o funcionamento da fase de transporte pneumático fase densa. Tá? Então, essas duas válvulas elas vão funcionar em conjunto, ok? De que forma? Então, quando esta válvula aqui, né, que é a válvula é a válvula de side, né, a válvula lateral, ela abre, essa válvula aqui também vai abrir, ok? E o que acontece? Ambas as válvulas abertas, vai ocorrer uma pressurização de toda esta parte superior do silo, tá? Onde ele vai empurrar o produto para baixo, porque vai haver uma pressão sendo feita de cima para baixo, tá? Ao mesmo tempo que essa válvula abre, então o fluido vai tender a cair e se depositar aqui, ok? Posteriormente ao fluido cair, o sólido cair, as duas válvulas vão fechar. E esse compressor ele não vai mais conseguir pressurizar toda essa parte interna do silo, tá? Então o que vai acontecer é que ele vai pressurizar a linha. Então o compressor vai empurrar o material pela linha de baixo, tá? Vocês podem ver aqui que ele está sendo transportado com gases, né, bolsões de gases, e vai ser transportado para o final. Tá? Então é dessa forma que ele funciona, através da abertura e do fechamento dessas duas válvulas que funcionam concomitantemente. Né? Elas funcionam as duas ao mesmo tempo. Tá? Bom, então algumas características. Né? Exige uma baixa demanda de ar, que significa menor exigência de energia. A degradação do produto por atrito e erosão na tubulação são menores, né? São menores pelo menos do que a fase diluída, devido às baixas velocidades. Você também tem uma integridade da partícula ser carregada, né? Já que menos pressão envolve um escoamento menos tubular ou até mesmo linear. Então você consegue transportar partículas que são sensíveis à quebra, né? Que não são interessantes que se rompam. E a gente também pode listar aqui, pessoal, outros tipos de conceito de fase densa, tá? Não vou entrar em detalhes, é só estou numerando mesmo para vocês terem uma ideia que existem, né? Conceito de força bruta, linha cheia, fluidizado, linha cheia contínua, convencional e etc. Conceitos se diferenciam pelo arranjo do projeto, eles existem devido à elevada versatilidade do sistema de alta pressão, ou seja, da fase densa. Cada conceito é particularmente adequado a certas aplicações e materiais, cada um deles tem diferentes capacidades, eficiências e vantagens econômicas e suas limitações. Tá? Podem fazer uma pesquisa sobre esse assunto que é bem interessante. E agora, pessoal, alguma lista de exercício. Né? Uma listinha de exercício deve ser concluída, feita no caderno e postada a foto da resolução na plataforma. Descreva as vantagens da automação do transporte de sólidos, descreva a diferença entre as capacidades de operação nominal, pico e projeto, cite 4 exemplos de transporte móveis, 4 exemplos de transporte fixos, descreva mecanicamente o transportador por correia, citando os seus principais componentes, quais os principais fatores de desgaste do transportador de esteiras,
Explique o funcionamento do transporte helicoidal. Cite as principais aplicações da rosca helicoidal. Descreva os princípios de funcionamento do transportador de caçambas. Cite a aplicabilidade do transportador de caçamba centrífugo, descarga positiva e descarga contínua. Explique sucintamente como funciona um transportador pneumático. Explique quais os tipos de transporte pneumáticos e quais as diferenças entre eles, os dois principais, tá bom, gente? E qual a importância da válvula eclusa no transporte pneumático, tá bom? Bom, pessoal, por enquanto é só. Ficamos por aqui e até uma próxima. Tchau, tchau.